Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito que guiou Jesus, venha guiar também as nossas mentes, especialmente a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, a sua vida, para que você venha descobrir a razão do viver, a razão do porquê você veio a esse mundo. Eu estava me lembrando, ainda falando do coração, porque o coração da gente não é mole, não. Não é mole, é muito complicado. E eu tive uma experiência que com certeza vai ajudar você a discernir o espírito da alma, o espírito do coração. E essa experiência que Deus me permitiu passar, eu quero passar para vocês como, por exemplo, um exemplo clássico, um exemplo assim claro, para que vocês não venham se iludir com o coração, de jeito nenhum. Deus nos dá um coração novo, Deus me deu um coração novo. Quando eu tive a minha experiência com Ele, Ele me deu um novo coração, Ele me deu um coração perdoador. Eu tinha um coração muito, assim, intransigente, muito egoísta, muito, eu diria, revoltado, orgulhoso. E quando Ele me deu um novo coração, então eu aprendi a amar, a perdoar. Eu aprendi a considerar as outras pessoas, ao invés de ficar olhando só para mim. Mas mesmo com aquela experiência gloriosa, magnífica, que você que já teve o batismo com o Espírito Santo sabe que eu estou falando. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe Deus dentro da gente. E aí, tudo muda. Porém, o coração que Ele me havia dado, ainda assim, me iludiu. Me iludiu porque é coração. E coração é coração. Nunca vai deixar de ser coração. Nunca vai deixar de lutar contra a vontade de Deus. Nunca. Ele sempre vai querer satisfação. Porque o coração é assim. Ele quer satisfazer os seus desejos, custe o que custar. Ele é perseguidor da presa, quer dizer, daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja, daquilo que ele almeja. Por isso que Deus fala que o coração é enganoso e, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nem você conhece o seu coração, nem eu conheço o meu coração. Só Deus, mais ninguém. Nem nós conhecemos os nossos corações. Mas a experiência que eu queria falar para vocês mostra isso com clareza. Porque eu estava na fé. Eu estava na fé, como estou na fé. Desde o meu nascimento, do novo nascimento, eu vivo na fé. Mas mesmo na fé, eu fui enganado pelo meu coração. Mesmo na fé. Mesmo estando na fé. Mesmo tendo tido uma experiência gloriosa com Deus. E essa experiência, eu creio que Deus me permitiu passar para que eu viesse hoje poder dar o testemunho. Aliás, já falei sobre esse assunto, mas acho que fica mais claro, com mais tempo, nós podemos falar agora pela manhã sobre isso. Bem, como todo rapaz, como todo jovem, todo adolescente, na sua adolescência, na sua imaturidade,
deseja sempre satisfação do coração, isso não tem a menor dúvida. Então, eu queria, porque queria pregar o Evangelho. Era a minha paixão, o meu desejo, o meu sonho. Eu não queria estudar, eu não queria trabalhar para os outros, eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria servir a Deus, eu queria ganhar almas, eu queria passar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado. Só que eu precisava de um auxiliar, eu precisava de uma Esther do lado. E ele me deu uma pessoa, ele me deu, eu diria, como que eu poderia dizer? Ele me deu, ou eu tomei, não sei como é que eu posso exprimir isso. Mas eu sei que naquele afã de querer fazer a obra de Deus, eu encontrei uma jovem como eu, também querendo ganhar almas, e ela era compatível comigo, porque nós tínhamos o mesmo espírito de querer ganhar almas. E ela, recém-convertida e até batizada com o Espírito Santo, e quando eu a vi, logo o meu coração disse, é ela. E o que eu fiz? Antes de conversar, antes de pedir para namorar e etc., eu fui na Bíblia, peguei um versículo bíblico solto, onde Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, pedireis tudo que quiserdes. Aí, eu não pensei duas vezes. Como eu era muito afoito, imediatamente eu me peguei nessa palavra e disse para Jesus, Senhor, tu disseste, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, que é uma aliança. Se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você, você está casado com ele. Você está fechado com ele, você está fechado com o altar. Você está fechado com o próprio Deus. E aí o que aconteceu? O Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então eu peço, eu quero, eu desejo, eu quero que essa jovem venha ser a minha esposa, venha ser a minha companheira, a minha auxiliar. E eu vou falar com ela. Se ela disser sim, é um sinal que o Senhor aceitou. Se ela disser não, então eu vou dizer que eu vou crer que o Senhor não aceitou. E eu fui naquele ímpeto, naquela fé do coração. Não foi a fé da mente, do intelecto, foi uma fé do coração. E eu fui com tudo. E falei com ela, e ela aceitou. Eu falei, pronto, isso é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, então eu não tenho que ficar esperando tanto tempo. Em 3 meses, a gente já tinha ficado noivo. Naquela época havia esse compromisso, noivado, namoro, noivado. E nós ficamos noivos, nós compramos móveis. Em 3 meses, a gente já estava pronto para casar. Pronto para casar. Mas, lá no fundo do meu espírito, havia uma pequenina, uma fagulha de desconfiança, se realmente era a vontade de Deus. Mas eu ignorei. Mas eu tinha aquela dúvidazinha, pequenininha. Mas
o meu coração, a vontade dele era tão forte, tão grande, estava tão fissurado, focado, fechado com aquela criatura, que os meus pais não conheciam os pais dela não conheciam os meus pais. Claro, nós arrumamos todas as coisas, estávamos prontos para casar, prontos, marcando até quase que a data do casamento. Não chegamos a marcar. Mas um tempo antes do casamento, as pessoas ao meu redor diziam: mas você, rapaz, vai se casar agora, você nem conhece a moça direito. Eu falei: não, mas é a vontade de Deus, é a vontade. Sabe, a gente fica tão convicto quando o coração fala, a gente fica tão convicto, porque a gente... Sabe por que a gente fica tão convicto? Porque o coração quer, o coração deseja, quer, é ambicioso, é cruel, ele é perseguidor daquilo que ele quer. E eu queria, porque queria. Ninguém tirava isso do meu coração, ninguém, só Deus. E Deus, como me ama muito, ele me deu um sinal. Eu disse: ó, Senhor, se não for da tua vontade, só pode me dar um sinalzinho aí e tal. E ele me deu o sinal. Um belo dia, quer dizer, um maravilhoso dia, nós tivemos um desentendimento e ela falou uma coisa que eu não gostei, uma coisa que na mesma hora esfriou o meu coração, congelou o meu coração. Porque coração é assim, quando você vai no coração, quando você vai na fé do coração, ora você fica quente, ora você fica gelado, congelado, é assim. Porque coração é assim, ele vai na base do sentimento, das sensações. Ele não pensa, coração não pensa, coração sente, apenas sente. E eu fui fundo no desejo do meu coração, mas naquele momento, aquela palavra, uma palavrinha, uma pequena palavra que ela falou, foi embora. Toda aquela paixão, todo aquele desejo, todo aquele afã, todo aquele amor, aquela coisa toda. E agora? O que eu ia fazer? Todo mundo na igreja já sabia que eu estava noivo, todo mundo na igreja, os pastores e os membros e muitas pessoas. Porque a igreja pequena, você sabe como é que é, todo mundo sabe todas as coisas. Um sabe da vida do outro. O que aconteceu? Eu desfiz o noivado. Eu não queria nem saber o que o pastor ia falar, os pastores, os bispos, os outros. Eu não queria nem saber se os parentes, os amigos, os pais dela iam falar. Eu não queria saber de nada. Eu decidi seguir a minha fé. Não, vamos terminar. E nós terminamos numa boa, legal, bacana. Ela continuou a vida dela e eu continuei a minha. Depois, mais tarde, eu vim conhecer a Esther. E o que acontece, minha amiga? Eu aprendi que, às vezes, a gente se dá mal porque a gente coloca o coração numa coisa e pensa que aquela coisa é a vontade de Deus e ninguém tira da nossa cabeça, ou melhor, ninguém tira do nosso coração. Porque o coração fica agarrado àquilo e pronto. É a mesma coisa. Você sabe, o sujeito é Corinthians, torce pelo Corinthians. Duvido que ele abra mão do Corinthians. Duvido. Por quê? É o coração dele que está fechado com o Corinthians. Ou então com o Flamengo. Ou então com o Botafogo, que era o meu caso. Eu era botafoguense. E eu era também apaixonado. O meu coração estava fechado com o Botafogo. Mas depois que eu me converti, acabou. Eu tirei o Botafogo do coração porque ele estava me machucando, só, e mais nada. E muitas pessoas ficam fechadas com o time, ficam fechadas com o namorado, com a namorada, com a mulher, com a amante, com o amante. Ficam fechados com o político. Ah, estou fechado com fulano, estou fechado com Beltrano. Outras pessoas ficam fechadas com o pastor, com o bispo, com a igreja.
Essa é a realidade. Quando você fecha com alguém, é porque é o seu coração que fechou. Não foi a sua cabeça, não, foi o seu coração. Então, por exemplo, se você estiver fechado com a Igreja Universal, você está perdido. Não é com a Igreja Universal, a instituição, mas é com a Igreja do Senhor Jesus. Quem está fechado com Jesus está fechado com o altar. Quem está fechado com Jesus está fechado com o Espírito Santo. Aliás, é o assunto que nós estaremos falando nesta quarta-feira aqui no templo. Nós vamos falar biblicamente como isso procede, porque existe um pacto, e esse pacto eu quero falar com vocês nesta quarta-feira aqui no templo. Eu preciso que você esteja aqui para que você possa compreender e tomar uma decisão, para você não ficar fechando com fulano, beltrano, cicrano, instituições, pessoas, nada disso. Você não tem que ficar fechado comigo. Se você estiver fechado comigo, você está perdido. Você está perdido, porque quem sou eu? Sou por acaso um salvador? Não, eu sou um pregador, um servo de Deus. O coração enganador, ele fecha com as pessoas, ele fecha com as coisas, ele fecha com esse mundo, mas ele não fecha com Deus. Ele não fecha com Deus, essa é a realidade. Ele está fechado com as coisas, porque o coração quer essas coisas que o mundo oferece. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Sabe por que você vê essas pessoas que fecham com fulano, beltrano, cicrano, elas são fanáticas. Porque se eu estou fechado com o Flamengo, ou com o Botafogo, ou com o Corinthians, ou com o Palmeiras, eu sou fanático. E é o que acontece com essas pessoas aí que matam e se matam por causa do Flamengo, por causa de fulano, beltrano e cicrano. E é isso que acontece com os homens que são traídos ou os homens que são deixados pelas suas respectivas mulheres. Eles acabam matando aquelas pessoas. Aí diz, matou por amor? Por que matou? Matou por paixão? Por que matou? Matou porque o coração é desesperadamente enganador e desgraçadamente corrupto e desgraçadamente cruel. O coração fecha com qualquer coisa, com qualquer pessoa, e se tira dele, então a pessoa parte para a violência e acontecem esses feminicídios que nós temos visto por aí. Então, minha amiga, meu amigo, não feche o seu coração com ninguém, porque se você fizer isso, você estará sendo fanática ou fanático. O fanático é isso. O fanático não pensa. O fanático não raciocina. O fanático só sente. Toma atitude em cima do coração. E é aí que está a desgraça do mundo. É aí, justamente aí, que o diabo pegou Adão e Eva e fez desse mundo um inferno. Então, você que está me assistindo, use esse exemplo que eu dei. É um exemplo, assim, um chulo, mas é um exemplo bem claro para você monitorar a sua vida sentimental, porque o coração, quando ele encontra uma pessoa que agrada, ele fecha com essa pessoa, ele se entrega a essa pessoa, ele morre por essa pessoa, ele luta por essa pessoa, porque ele é fanático. Ele usa uma fé fanática. E é essa a razão do fanatismo, o coração. Fechar com coisas, pessoas, políticos. Eu não fecho com ninguém. Eu não estou fechado nem com a Esther. Eu não estou fechado nem com a minha família, com ninguém. Eu estou fechado com o altar, eu estou fechado com o meu Senhor Jesus, eu estou fechado com o Espírito Santo, Ele que me salva, Ele que me conserva. Então é com Ele que eu tenho um compromisso. E com Ele eu vou viver até o último momento, se Ele não voltar antes. Minha amiga e meu amigo, aprenda isso. Você que tem sofrido, gemido, você tem sido infeliz na vida, seja sentimental, material, econômica, profissional, a sua infelicidade se deve ao seu coração que está fechado com isso, com aquilo ou com aquilo outro. É porque o seu coração é ambicioso e se fecha com qualquer coisa, se fecha com o seu nome, com a sua reputação, se fecha com as suas roupas, se fecha
com a sua vaidade, se fecha com um homem, com uma mulher, se fecha com o político, se fecha com o clube, se fecha com a igreja, se fecha com o pastor, e quando o pastor faz uma bobagem, aí pronto, lá se vai o seu coração para o brejo. É ou não é? Então, amiga e amigo, seja inteligente, use a sua razão, somente a razão, por favor. Quando se trata de coração, ignora a sua opinião, ignore a opinião do seu coração e use a sua cabeça. Porque Jesus disse, é chegada a hora quando os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele não falou em coração, de coração, não. Ele falou em espírito e em verdade. Então, são esses que Deus busca para que sejam seus adoradores. Deus abençoe a vocês e amanhã ou depois da manhã nós estaremos juntos novamente. Até lá. Graças a Deus.